É só um exercício para mostrar para ficar com. Aqui é o problema número 5 da página 12, se não falha a memória. Tá? E aí está pedindo as coordenadas dos pontos. Ele me dá esse ponto aqui, me dá esse ponto e esse ponto. E a partir desses pontos eu tenho que encontrar alguma lógica para dar as coordenadas dos pontos que estão faltando. Esse que ele está pedindo. Então vamos começar aqui. Olha esse ponto de baixo. Em relação a esse ponto, o que está mudando? Muda o valor de x e de y? Não. Está mudando só a altura. A altura é o valor do z. Né? Então, esse ponto eu posso dizer que ele é menos 1 e 6, porque ó, o x e o y não mudam. O que está mudando é a altura. Tá? Então, esse valor permanece o mesmo, mas está mudando só a altura. E qual é a altura do z nesse pedaço aqui? Ó? Qual é a altura dele? 4. Aqui eu posso dizer que é menos 1, 6 e 4. Tá? Então, a mesma lógica eu vou aplicar para os outros pontos. Então, quando eu pego esse ponto aqui da frente, esse ponto aqui da frente, qual é o valor do x? Ó, o valor do x, ele permanece o mesmo. O x, a projeção dele estaria aqui. Né? O que muda seria o valor do y. Então, a gente vai fazer esse mesmo raciocínio. Aí você vai ter os pontos. Vai colocando todos eles no quadro. Se houver dúvida ali, pergunte. Então, esse aqui vai ficar 3, 6. Por que 6? Porque esse ponto aqui, em relação ao y, é o mesmo, né? E 4. Aqui vai ficar esse ponto. Fica menos 1, 3, 4. Esse aqui de baixo. Esse aqui já tem. Esse ponto vai ser 3, 3 e 7. Olha só, esse ponto está alinhado, né? Ele só está mudando a altura. Então, ó, 3, 3 eu já tenho. Por que agora virou 7? Porque esse ponto de cima, todo o z em cima, ele vale 7. E esse aqui, acho que é o último que está faltando, menos 1. Todo ponto aqui de trás é sempre o mesmo valor do x, tá? Então vai ficar menos 1, 3, ó, porque o nosso y aqui é 3, e a altura 7. Tem mais algum outro ponto? Oi? Ali na frente do menos 1, 6 e 7. Não entendi. Ali na frente do menos 1, 6 e 7. Obrigado. E esse ponto aqui, ele vai ser... Se ele está na frente, o valor do x é o mesmo. Então, 3. Qual o valor do y aqui? Nesse ponto? 6, né? E 7. Tá? O que confunde, aí eu concordo contigo, é querer olhar o desenho e... aí confunde, porque ele deslocou. Eu vi o material original do Tomil, quando passou para PDF, deu o deslocamento. O material está melhor, está mais fácil enxergar esse bloco, está mais para frente, não está assim tão atrás. Do jeito que estava, está tudo negativo. Eu concordo. Então, se olhar como referência somente a figura, não está legal, não encontra isso aí. A dedução vem realmente a partir das coordenadas para os pontos que você tem. Então, houve um deslocamento sim. Quero ver o pessoal do suporte, quando o Tomil voltar, vocês conseguem melhorar essa figura. Porque lá no original ela está bem melhor do que essa liga. Então, tudo bem se quando eu fizer a minha. trocar a linha estranha assim, mas. Vai ficar meio estranho. A gente já sabe disso. Galera? Vai ficar. Tá? Já tem essa clareza, tá? Ficar em frase mais cabelosa. Bom, então basicamente espero ter ajudado nesse sentido. Era uma questão que tinha ficado em aberto. Professor, que exercício que é? Oi? Exercício da página 12. 5 da página 12. Tá bom? Enquanto a gente está escrevendo aqui, para começar a fazer mais sentido, né? Então nós vamos
vamos começar a trabalhar com os vetores também na forma algébrica. Algébrica é quando você trabalha com números e letras, diferente do desenho, que é a forma geométrica. Então, até a aula passada, a gente trabalhou muito com a forma geométrica. E lembramos algumas coisas que você viu no ensino médio, como achar uma resultante, usando regra do polígono, paralelogramo, de Pitágoras e coisas do gênero. Somar vetores quando eles têm a mesma direção de sentido, subtrair quando é sentidos opostos. Então, essa coisa você já viu assim, no ensino médio, principalmente na aula de física do ensino médio. Bom, agora a gente entra numa outra parte, na forma algébrica. E por que trabalhar na forma algébrica? Como a gente viu agora há pouco na figura, você começa a trabalhar no espaço tridimensional, não é tão fácil desenhar, não é tão confiável entender o que você está vendo naquele desenho. Tá? Então, quanto mais dimensões você acrescentar, matematicamente eu posso ter quantas dimensões eu quiser. Fisicamente são 3 mais o tempo que seria a 4 dimensões. Mas no meio matemático, eu posso trabalhar com zilhões de dimensões, nada impede. E aí fica muito embaçado tentar enxergar alguma coisa. Então, por isso a álgebra vem para nos socorrer. E dadas as posições exatas, fica mais fácil traçar uma geometria. Ok? Para isso. Bom, então, dito isso, nossa primeira regra seria a multiplicação de um vetor por um escalar. O que quer dizer escalar na matemática? Número. Falar escalar é número. Você estava dando a definição lá de propriedade escalar, não deixa de ser errado, não deixa de estar certo. Mas assim, basicamente, quando eu falo que eu vou multiplicar um vetor por um escalar, eu estou falando, ó, vou pegar um número e multiplicar o vetor. Pode? Não pode? Dá? Não dá? Sim, pode. Então, o que se descobriu, aqui você só está vendo a síntese, não está mostrando as demonstrações. Enfim, se você tivesse interesse nos livros de álgebra, eles trazem toda a parte de demonstração. Então, a gente sabe que se um número multiplicar um vetor, esse número está multiplicando cada componente do vetor. Então, o vetor ele pode ser um par ordenado, x, y, mas também pode ser um trio. Quando é que seria um trio? Quando eu trabalho no espaço R3. Então, tudo que eu estou falando aqui do R2, a mesma lógica vai se aplicar no R3. Qual a diferença? A diferença é que no R3 eu vou trabalhar com x, y, e z, uma terceira coordenada. No espaço tridimensional, só isso. Então, tudo que você está vendo aqui vai se aplicar no R3. Tá? Então, o número ele multiplica cada componente. Então, um exemplo bem fácil, para você já captar a mensagem. Eu tenho um vetor W, cujas componentes é menos 2 e 1. Tá? Eu quero calcular o vetor V, e esse vetor V é 3 vezes W. Então, eu quero as componentes do vetor V, eu não quero o desenho. Não quero só que eu pegue o vetor W e multiplique por 3, aumente em 3 vezes. Não. Eu quero saber as componentes do vetor V. Eu quero o valor dele em x e o valor dele em y. Então esse 3 ele multiplica cada coordenada, cada item, né? É cada componente do vetor W. Então o W é menos 2 e 1. Então o nosso vetor V vai ser menos 6 e 3. Então pode fazer isso? Claro que pode. Funciona, sim, funciona. Tá? Bom, adição e subtração de vetor. Então a propriedade comutativa na parte de vetor, ela é válida. Então, embora você esteja trabalhando com vetor, não com número, mas se conseguiu demonstrar que essa propriedade de trocar a ordem dos vetores, ela funciona. Tá? Então, V mais W é igual a W mais V? Sim. Então, essa comutatividade existe no vetor. Bom, como é que eu somo os vetores? Ou subtrai, né? A ideia é muito simples. Para somar ou diminuir, fazer a subtração, você vai pegar as componentes de x de cada vetor e juntá-las. E as componentes de y de cada vetor e juntar também. E dessa conta vai sair o resultado. Então aqui, eu tenho um vetor v que é x1, y1. Eu tenho outro vetor que eu vou chamar ele de w, cujas componentes genéricas x2 e y2, eu quero fazer a soma. Então eu vou pegar esse cara com esse, tá?
x1 mais x2, e o y1 vou somar com o y2. Se fosse um menos aqui no caminho, então aqui eu colocaria o sinal de menos e cuidado para não se embaçar. Porque às vezes vai ter menos aqui fora e tem menos aqui na coordenada também, aí vira mais. Então, cuidado na hora de fazer essa operação. Então vamos aí um exemplo. Dados os vetores v, ele é 4 e menos 1. O vetor w, como é que ele está escrito aí, o vetor w? Oi? Isso, a gente está usando, eu tenho dois jeitos de escrever um vetor. Esse jeito mais tradicional, eu posso escrever desse em função do seu versor, onde o i vai representar o valor em x, o j representa o valor em y. E quando estiver trabalhando com 3 dimensões, depois do i e do j vem o k. A base canônica, né, é IJK no espaço tridimensional. Como estou no espaço bidimensional, só I e J. Então isso aqui é um jeito empombado para não escrever isso aqui. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que escrever W, 1 e 5. Mesma coisa. Tá? Então assim, é um jeito empombado, é um jeito mais empombado. Na hora que eu vou fazer a conta, eu vou considerar esse W como sendo 1 e 5. Está claro essa parte? Sim ou não? Sim. Tá? É uma outra forma de escrever. Se eu quisesse escrever isso aqui na base canônica, como é que eu escreveria? 4i menos j. Tá? Então essa familiaridade você vai ter que sair pegando aos poucos. Vai aparecer lá na física, provavelmente, vai aparecer em outras áreas do conhecimento. Você vai se familiarizando, não vai ser uma coisa assim tão esquisita, você vai avançando no seu curso. Tá? Bom, beleza, eu quero o vetor R, mas como é que tem que ser esse R? Ele é a soma de V mais W mais T, vetores, né? Tudo vetor. Então, ó, eu vou pegar as componentes de cada vetor, então, ó, quem é o x do nosso vetor V? 4, 1, menos 1. Vírgula grande aqui para dizer que isso aqui é o meu x. Agora o y vai ser menos 1 mais 5 menos 1. Então fazendo aí essa conta, né? Ó, 4 mais 1 menos 1 zerou, sobrou 4 para o x. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. 5 menos 2, 3. Então 3 para o y. Está aí o nosso vetor. Tá? O nosso vetor R, 4 e 3. Fruto dessa soma que a gente fez. Quando a gente tira aquelas vírgulas pequenas para poder simplificar daí. Como tirar a vírgula pequena aqui? Aquela ali está separando 4 mais 1 menos 1, por exemplo. Para daí não ficar muito fundido na vírgula. Na verdade, eu só fiz uma vírgula. Desculpa, fica mais fácil assim, sim. Só uma vírgula grande aqui, sim. Beleza, pode. Tá? Perfeito. Fica bem mais simples. Então o importante é entender que aqui eu estou somando as coordenadas de x e aqui as coordenadas de y. Então pode ter 4, 5, 30 vetores, não interessa, a regra é a mesma. Pode estar num espaço tridimensional, um espaço matemático quadridimensional, quintridimensional, heptadimensional, pode, a regra é a mesma. Tá? Então, somar vetores em outros espaços, vão seguir basicamente a mesma regra. Legal? E aí, fácil, moleza? E bom, vai continuar assim. Bom, agora eu vou deixar um item para você tentar fazer, seguindo aí a mesma lógica. Tá? E já envolve esses dois assuntinhos que a gente viu. Entender aqui a brincadeira, né? Então, foi dado o vetor U, foi dado o vetor V, está pedindo o vetor T. Está pedindo o vetor T. De modo que
isso aqui aconteça. Isso aqui é uma expressão vetorial. Então, essa é a minha sugestão. Né? Por onde eu começo? Eu começaria isolando o t. Porque o t vai estar em função do vetor u e do vetor v. Primeiro só trabalha com as letras, não coloca número. Porque senão vai ficar muito zoado o teu cálculo, vai ficar cabreiroso. Eu isolaria o t em função de u e v. Depois que está pronta essa parte matemática, aí sim você entra com as coordenadas dos vetores. E se tu colocar agora já de cara, não é que é impossível de fazer, só que o teu cálculo vai ficar embaçado. Então eu desembaçaria primeiro o t nessa expressão. Coloca o t tudo de um lado só, deixa o t isoladinho, aí ele vai depender do u e do v. Aí sim, uma vez que tu fez essa parte, entra com as coordenadas. Então isso aqui basicamente é o tipo de cálculo que sintetiza o que a gente já viu aqui. Tá? Não tente fazer, acho que vai dar aí uns 2, 3 minutinhos você tentar fazer. Enquanto isso eu vou aproveitar para fazer nossa chave. É assim, uma vez que eu sei qual é a força resultante desse T ali, eu vou ver se o material que eu estou pensando em colocar lá no lugar, ele aguenta o tranco ou não. Então na mecânica, dependendo do metal que você vai usar, o metal pode se entortar, o metal talvez não aguente o tranco. Se você vê, às vezes eles têm que usar materiais tão caros. Você diz, ah não, mas o metal, essa liga não aguenta. Nós temos que trocar por uma liga mais dura ou mais flexível, depende se tem vibração ou não. Né? Então, assim, só por curiosidade. Então, eu sei que olhando desse jeito parece uma coisa muito sem graça, muito abstrata. Mas lembre-se, aqui você está aprendendo a ferramenta. Então, você vai ver resistência de materiais, o professor vai dar uma repassada em vetor muito rapidamente, mas ele vai começar a mandar lenha. Já sabe que você viu isso. Claro que vai esquecer até chegar à terceira parte aqui, né? Esquece alguma coisa. Por isso que eles relembram rapidamente, mas não vão ficar aí no beabá. Tá? Só para saber. Antes que você fique desanimado e ver essa monte de inutilidade, tudo é inútil, não serve para nada. Não é bem assim, né? Confia no teacher. Não está à toa esse assunto aí. Então vamos lá. Adriano Pereira, Aron, Breno, Bruna, Daniel, Presente. Danilo, Presente. Davi, Presente. Daiane, Diego, Eduardo, Presente. Elias, Evandro, Flávia, Francisco, Gabriel, Gabriel Della Justina, Gustavo, Janaína. Janaína desistiu, vocês sabe se ela desistiu ou não dessa disciplina? É conhecida de alguém aqui? A senhora está com 6 faltas seguidas, 3 dias, 2 faltas cada uma, 6 faltas seguidas. Acho que ela já subiu, né? Pegou um vetor conjunto em geometria, né? Acho que pegou um vetor em cima do. Se alguém tiver o hábito de trocar uma ideia com ela, se ela já vai continuar ou não, se está passando mal, sei lá. Eu não recebi nenhum aviso, às vezes a pessoa está acamada, está viajando pela empresa. Sabe que tem de tudo aqui no superior. João. João Carvalho. João Pedro. Aqui. José Carlos. Presente. José Silvio. Presente. Kevin. Eu. Leonardo. Aqui. Letícia. Lucas Amin. Presente. Puxi. Monteiro. Presente. Eugênio. Eu. Maria Gabriela. Mardini. Natan. Presente. Patrick. Eu. Pedro. Aqui. Princes. Rafael. Eu. Juan. Eu. Valdir. Vitor Alexandre. Presente. Vitor Emanuel. Presente. Vinícius. Alguém já conseguiu chegar numa resposta? Quantos
são várias coordenadas do T? Menos 7,5 e 7,5. É isso aí. Eu deixei na forma de fração, vou deixar com 15 sobre 2. Era mais fácil deixar por esse bloco. Oi? Era mais fácil deixar por esse bloco. Não faz aí. Então, vamos lá. Esse tipo de cálculo, que a gente chama de expressão vetorial, ou seja, eu quero encontrar o valor de um vetor em função de outros vetores que eu conheço, é mais interessante você primeiro trabalhar sem colocar as componentes. Então, a gente viu que aqui eu posso aplicar a propriedade distributiva, porque é um escalar que está multiplicando o vetor. Então, fizemos aí os poderes do chuveirinho, né? Então ficou 4u menos 4v, mais 1/3 de t, igual a 2u menos t. Como o nosso objetivo é calcular o t em função dos outros coleguinhas que estão aí, eu jogo o t tudo do mesmo lado. Então eu tenho t, olha, era menos t, veio para cá e ficou positivo. E 1/3 que está desse lado da igualdade também é positivo. Então ficou t mais 1/3 de t, igual a 2u menos 4u mais 4v. Bom, aqui como é uma soma de fração, tira-se o mínimo. Né? O mínimo é 3. 3 dividido por 1 é 3, vezes 1, 3, então ficou 3t mais t, sobre 3. E aqui, 2u menos 4u, ficou menos 2u, mais o 4v que já estava aqui. Bom, agora eu posso despachar, né? Esse 3 ele pode vir para cá, mas ele vai multiplicar tudo que está aqui. Cuidado para não multiplicar só o primeiro. Então, 3 multiplica, ficou menos 6u. 3 multiplica, ficou 12. Agora, esse 4, passo dividindo. Tá? Passo dividindo. Como vi que havia possibilidade de simplificar, eu quebrei essa fração. Esse denominador é comum a essa soma. Então, isso aqui é menos 6u sobre 4, mais 12v sobre 4. A gente separou. Pode? Claro que pode. Já que o denominador é o mesmo. Quando eu tenho 6, menos 6 sobre 4, isso fica menos 3 sobre 2. Eu estou simplificando ambos por 2. E o 12 dividido por 4 fica 3. Ah, então daí que apareceram esses números. Agora sim, ó, tenho t isolado. Já sintetizei o que era possível sintetizar na parte aqui desses vetores. Então eu vou substituir. Menos 3,5 que multiplica o vetor u. O vetor u, 3 e menos 1. E aqui vai ser 3 que multiplica o v, que é menos 1 e 2. Aplica a propriedade distributiva, a gente já viu lá, pode fazer isso. Então vai ficar menos 9,5. Aqui fica 3 meios, né? Vai fazer essa continha. Depois vai pegar esse cara, vai somar com menos 3, vai pegar esse aqui e somar com 2. Aí vai ficar menos 15 sobre 2, ou menos 15 meios, e mais 15 meios. Se alguém tiver dificuldade de dar esse passo da fé, me procura depois, a gente explica mais detalhadamente. Mas vai chegar nisso. Professor, posso dividir? Eu estou usando calculadora, poderia deixar 7,5? Menos 7,5 e 7,5? Pode. É que nem sempre a divisão ela dá exata. Aqui deu certo, né? Você dividiu, deu 7,5 cravado.
Às vezes você tem dízimas periódicas, né? Aí a gente normalmente deixa da forma de fração por causa disso. Mas aqui, sem medo, se quiser, é uma questão de preferência mesmo. Legal? Então veja que essa conta, ela meio que sintetizou tudo que a gente viu. Né? Podia usar essas propriedades, como é que funciona e tudo mais. Com 3 dimensões vai ficar o cálculo mais chato. Claro que fica mais chato, é mais coordenador para entrar nessas contas tudo. Mas a regra é a mesma, isso que é importante entender. Então não tem por que você entrar em pânico quando você vê, às vezes trabalhando, seja a física, seja o cálculo integral, trabalhando com 3 variáveis. Isso vai acontecer quando você estiver fazendo o cálculo 3, no final do cálculo 2, eu acho. Você usa a integral duplas e triplas. A dupla é para calcular área e a tripla é para volume. Então lá vai ter o x, y, lá vai estar 3 dimensões. Então só fica mais chato o cálculo, mais conta, mais tudo. Mas as regras são as mesmas. Legal? Agora outros conceitos, né, que vão surgindo. Então, conceito, módulo de um vetor. Quando eu falo esse módulo de um vetor, ele quer dizer qual é o tamanho do vetor. Lembra, o vetor ele tem 3 itens que o compõem. Ele tem um módulo, a direção e o sentido. Então, quando eu falo módulo de vetor, eu quero saber o tamanho desse vetor. Então, como se calcula? Muito simples o cálculo. Tá? Se for num plano R2, o módulo do vetor nada mais é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo. Já vou mostrar isso no PowerPoint. Então, não é à toa que isso aqui lembra a fórmula de Pitágoras. Ela é a fórmula de Pitágoras aplicada. Tá? Não é que lembra, ela é a própria fórmula de Pitágoras. Ok? Se for no espaço tridimensional, se chegou à conclusão, não é mais a fórmula exata de Pitágoras, mas você acaba chegando nessa que lembra muito a fórmula de Pitágoras. Acrescenta-se essa terceira coordenada, funciona. Né? Versor de um vetor. O que é o versor? Né? O versor, ele nada mais é do que um vetor unitário. Então, o que quer dizer vetor unitário? O módulo dele vale 1, sempre. Então, falou que é versor, não precisa nem calcular o módulo é 1. Simples assim, por definição, ele é um vetor unitário.
E é lógico que o nosso vetor não pode ser vetor nulo. A única coisa que qualquer vetor nulo não tem versor. Qualquer outro vai ter o seu versor. Tá? Então ele é um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de W. A ideia do versor é ele me dá a direção e o sentido. Esse vetor ele é um múltiplo do seu versor. Então, a partir do momento que eu tenho a direção, o sentido do versor, qualquer vetor sobre o versor, ele só pode ser múltiplo dele. Vai ser 2 vezes maior, 3 vezes maior. Se ele for igual, ele é o próprio versor. Não tem problema. Tá? Como é que eu calculo o versor? Aquele vetor que vai dar a direção e vai dar o sentido. Você aprendeu a calcular o módulo. Quero calcular agora a direção e o sentido. A ideia é bem simples. Ela tem uma formulazinha pronta. Ela diz assim, ó, o versor do vetor, ela é o teu vetor, então lá com as componentes x, y, z, se tiver 3 dimensões, dividido pelo módulo. Então o módulo vai fazer essa continha, vai sair um número daqui. Então quer dizer o seguinte, eu tenho que pegar cada componente do vetor e dividir pelo módulo, que é um número só, que vai ser essa maroca aqui, vai ser só um número, esse vai ser o teu divisor. Esse é o versor. Então o vetor sempre é o múltiplo do versor dele. Legal? Já vou mostrar algumas coisinhas em PowerPoint, acho que vai ajudar a clarear. Condição de paralelismo entre vetores. Condição de paralelismo. Se V é paralelo a W, como é que eu vou saber sem desenhar? Se tivesse desenhado, é claro, eu já enxergo, está paralelo, beleza, fácil. Mas quando eu estou trabalhando com álgebra, como é que eu vou saber no meio dessas componentes todas se os dois aí estão paralelos ou não? Então a ideia de paralelismo é muito interessante. Ela diz que um número tem que ser múltiplo de outro, vai acabar sendo paralelo. Então, se V é paralelo a W, então deve existir um número pertencente aos reais. Então esse N é número, não é vetor, é um escalar pertencente aos reais, tal que o vetor V ele vai ser um múltiplo. Você tem esse N vezes W. O que é N vezes W? É múltiplo. Então o vetor é múltiplo do vetor W. Então, e aí vai seguir essa fórmula. Como é que eu vou saber, professor, se essa droga é múltipla ou não? Que tudo embaçado, né? A ideia é bem simples, ó. Você vai pegar a componente do primeiro vetor e dividir pela componente do segundo. Aqui é um igual mesmo, porque tem que dar tudo igual essa entrega. Divide a componente do segundo vetor, do primeiro vetor com a segunda e a terceira componente. Se fizer essa divisão, essa aqui e essa aqui, e essas 3 divisões, ou 2, se caso estiver trabalhando no R2, ela der um número igual, então é paralelo. Do contrário, não é paralelo. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho o vetor U, que ele vale 10 e menos 6. Essas são as suas componentes. Eu tenho o vetor W, que ele vale menos 5 e 2. Tá? E a minha pergunta é, eles são paralelos? Essa é a pergunta. São paralelos? Quero provar algebricamente, eu não quero provar geometricamente, quero provar algebricamente isso aí. Então o que eu vou fazer? O que diz a regra? Divide o primeiro pelo segundo. Qual é a componente do primeiro? 10. Qual é a componente aqui do segundo? Então, ó, 10 dividido por menos 5. Igual. Quem é a componente agora? Menos 6 e 2. Aí beleza, fui dividir. Dividi 10 por menos 5. Cheguei a menos 2. Dividi menos 6 por 2. Eu cheguei a menos 3. São iguais? Não. Como eles são diferentes, por isso que eu cortei eu estava com o símbolo de igual antes. Mas como eu vi que deu 2 números diferentes, então corta para colocar o diferente. Então eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que não existe um número pertencente aos reais que faça V ser paralelo a W. Ou seja, eles não são paralelos. Está descartado essa possibilidade de paralelismo. Então, esses dois vetores vão se encontrar em algum momento, tá? No R2, não é paralelo. Se eu tivesse, imagina que fosse menos 20
dividido por 10 ia dar menos 2 também. Aí sim, menos 2 aqui, então eles seriam paralelos. Legal? Fácil condição de paralelismo? Então assim, é muita formulazinha, sim, é muita formulazinha, né? Não é uma matemática difícil. Agora eu aconselho que você marque essas formulazinhas. Tem um formuláriozinho que facilita a tua vida na hora de tentar resolver algumas atividades que a gente vai pedir. E assim, ó, eu acho que, embora não seja um assunto complicado, assim, tão cabreiro, mas ele exige sim atenção, ele exige um pouco de atividade. Se você não fizer nenhuma atividade, nada, eu acho que vai ter mais dificuldade, tudo fica mais complicado. Então nós temos uma lista bem grande de exercícios, tanto com a R2 como a R3. Ah, professor, é impossível, porque eu trabalho, eu fico 1 hora no WhatsApp, mais 5 horas no Facebook e tal, né? Não dá tempo. É verdade, a vida está bem corrida, mas então seleciona pelo menos alguns do que a gente indica, tenta fazer alguns. Pior é que a gente não faz nada. Aí depois chora, né? Descabela que perde o semestre, mas acaba tendo que retirar uma parte do seu tempo para estudar, se é que você quer ter êxito. Se não quiser ter êxito, aí qualquer coisa está bom, né?